Então, na verdade, a história da Sociedade Barracão ela é anterior à atuação da Terra de Direitos, né, no território. A partir de 1999, mais ou menos, alguns catadores e catadoras de material reciclável ocuparam o terreno de uma massa falida, né, uma antiga empresa lá no Barracão, que foi à falência 2 anos antes, em 1997, a Tecnicom, e as famílias se estabeleceram lá, passando a usar a área para moradia e para o trabalho, né, para o trabalho com separação e armazenamento de recicláveis. E depois de estabelecidas no terreno, a empresa entra com uma ação de reintegração de posse. Na época eram aproximadamente 40 famílias vivendo em condições bastante precárias, por falta de alternativa habitacional, e considerando que é uma área infraestruturada, próxima, né, relativamente próxima da cidade e dos serviços públicos. Então, em 2004, a massa falida da Tecnicom ajuiza uma ação de reintegração de posse e mais ou menos nesse período a Terra de Direitos é contatada para auxiliar na estratégia jurídica e na defesa dos moradores da Sociedade Barracão. E nós enxergamos a possibilidade de fazer a defesa não só criticando, né, se opondo ao pedido de reintegração de posse formulado, né, pelo administrador da massa falida, né, em nome dos antigos proprietários, mas também recorrendo a uma modalidade, né, um instrumento judicial que foi previsto no Estatuto da Cidade, que na época tinha sido recém-aprovado. E então nós fizemos a contestação, né, ao pedido de reintegração de posse e, ao mesmo tempo, colocamos a prescrição aquisitiva, né, o fato de que as famílias estavam ocupando o terreno há mais de 5 anos e, portanto, arguímos o uso capião coletivo como uma matéria de defesa, né. Foi uma novidade bastante grande. Na época, inclusive na secretaria do cartório judicial, não se tinha muita certeza se o ideal era protocolar uma exceção à reintegração de posse ou se a gente distribuía um novo processo, né, que aí seria o processo de uso capião coletivo. E então essa estratégia foi adotada, de modo que a saída ela foi inesperada, né, com a vitória em primeiro grau, ou seja, o reconhecimento de que não só os antigos proprietários não teriam direito, né, por não exercerem mais a posse sobre o terreno, portanto afastando a reintegração de posse, o argumento da possessória, mas também reconhecendo que esse coletivo que passou a imprimir uma função social a essa propriedade até então abandonada, eles e elas teriam então direito, né, à moradia e seriam os legítimos detentores daquilo que se denominou Sociedade Barracão. Os catadores e as catadoras se constituíram em uma associação, não só uma associação voltada para a moradia, mas também voltada para o trabalho. E a sentença, o reconhecimento, ele foi favorável
a essa associação, né, a esse coletivo, que é, nas ações de uso capião coletivo, o legitimado ativo, né, quem aparece pedindo o reconhecimento dessa posse coletiva, né, posse que vai se tornar propriedade. Desde que houve a sentença favorável em primeiro grau, a gente vem percorrendo uma via crucis, né? Isso porque a massa falida mobilizou todos os recursos possíveis. Primeiro apelou ao Tribunal de Justiça do Paraná, que confirmou a sentença de primeiro grau, portanto disse que a associação era a legítima proprietária. Mas depois disso eles se serviram de outros recursos e hoje a gente está aguardando uma decisão em um recurso chamado agravo em RESP, agravo em recurso especial, que é um recurso bastante distante, com uma possibilidade remota de alterar o conteúdo da decisão, mas de competência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, lá em Brasília. E esses recursos eles foram protocolados em 2015 e até hoje estão aguardando o julgamento. O que significa que, na pendência, né, de recursos, tratando sobre a área, ainda não foi possível proceder à regularização fundiária em nome da associação. É dizer que o documento, a matrícula, ela não está em nome da associação. Existe um litígio, né, um embate judicial, e enquanto os recursos não forem julgados, não forem decididos, a gente fala, né, na linguagem forense, jurídica, que não houve trânsito em julgado, e não havendo trânsito em julgado, para a sociedade, né, e para o poder público, a decisão de primeiro grau não gera efeitos. Então, eles continuam com posse precária e enquanto possuidores, mas não legítimos proprietários do terreno. Durante o curso do processo judicial e da discussão a respeito da moradia, a prefeitura, no município de Curitiba, pela Procuradoria, entrou com uma ação civil pública, uma ACP, questionando o armazenamento de materiais recicláveis, né? A única atividade econômica que esses catadores e catadoras e moradores do terreno exerciam e continuam exercendo. E num pedido bastante higienista, a prefeitura ela denunciava tanto o armazenamento daquilo que eles entendiam como sendo lixo, né? Também após a provocação de alguns dos vizinhos da área que se incomodavam com a atividade econômica da catação e também com a estética, né, dessa ocupação informal, chamando as casas, né, as moradias de barracos. Então, a prefeitura ela desejava que eles dessem algum tipo de tratamento ao lixo e que eles melhorassem as suas moradias sob pena de tudo aquilo ser removido, né? Deles darem uma aparência mais agradável para o terreno da sociedade barraca. Então a prefeitura, ao mesmo tempo que se exime da tarefa, né, de proceder à regularização fundiária urbanística, né, do terreno, porque na ausência de um loteador, por se tratar de interesse social, a responsabilidade seria do ente público. E o ente público, na nossa estrutura federativa, que teria a competência para proceder à regularização fundiária, seria o município. É um impasse, uma dificuldade de diálogo, que, de certa forma,
dificulta aí a operacionalização de uma execução provisória, né? Na pendência dos recursos, o que nós fizemos foi tentar garantir mais dignidade e moradia, então, adequada, né? Não somente moradia, para os catadores e as catadoras, e tentamos que os serviços públicos, principalmente de água, esgoto e energia elétrica, fossem concedidos de uma forma individualizada. E isso sabendo que a decisão judicial pouco mudou a vida desse coletivo, porque eles não têm a matrícula, como eu falava, em seus nomes. E hoje o diálogo com a prefeitura ele passa a ser mais na chave de um acordo, porque as condições da sociedade Barracão elas melhoraram bastante no último período, em relação ao que já foi no início dos anos 2000, e as moradias estão, né, melhor estruturadas, e a negativa das concessionárias de serviço público fundada na inexistência de um título, na inexistência do domínio, ela é ilegal, né, e irregular. Então é inadmissível que essas companhias que estão na administração pública indireta, elas se neguem a conceder serviços que são entendidos como serviços essenciais, fundadas, né, numa necessidade de comprovação do domínio. Nós fizemos uma parceria, uma aproximação de um coletivo de arquitetos e engenheiros, o coletivo Trena, que trabalha com assistência técnica gratuita, na tentativa de ver a execução da sentença pela via administrativa, né? Então, que o setor de obras da Sanepar pudesse fazer a instalação individualizada o quanto antes. E isso foi possível com o apoio do coletivo. Em relação à Copel, nós lançamos mão também de outros caminhos, com o apoio do Ministério Público na promotoria especializada, a Promotoria de Habitação e Urbanismo, e fornecemos, né, a medição e a titularidade dos terrenos no desenho atual. Eles estão conformados em 12 lotes atualmente, e também com a experiência exitosa, né, e hoje a instalação de água e esgoto, a gente espera que a Copel possa ceder e dar início à instalação individualizada de energia elétrica. Eles hoje só contam com um serviço de forma clandestina. Isso já foi, inclusive, motivo de um incêndio, um episódio bastante triste, que aconteceu no início da ocupação, quando eles estavam numa situação mais precária, muito graças à impossibilidade de acessar o serviço de uma forma segura. Nós temos tentado dialogar com a Prefeitura pela Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pela política de resíduos sólidos do município, para que se oferte alguma alternativa para o coletivo, para a Associação de Catadores e Catadoras de Material Reciclável, para que eles possam trabalhar com a catação e com a separação em outro terreno, né? Em um barracão próprio para isso, o que significaria manter o terreno da cidade de Barracão apenas para fins de moradia, para fins residenciais. Então, o diálogo está sendo feito pela via do programa Ecocidadão, mas ainda assim tem algumas limitações de ordem burocrática, porque para isso eles precisariam, enquanto associação, fazer o aluguel de um barracão, e os proprietários de barracões nas proximidades, eles exigem ou um avalista ou bens em garantia. E a associação não dispõe desse tipo de garantia, né, para assegurar o contrato de locação. Então a gente está tentando, inclusive com o apoio de alguns mandatos mais progressistas na Câmara de Vereadores, fazer algum diálogo para que a Prefeitura possa reconhecer a responsabilidade e destravar aí os impasses na questão do direito ao trabalho. E da Copel, como eu dizia, a Promotoria de Habitação e Urbanismo já vem dialogando
para que a gente possa tentar proceder à instalação da infraestrutura e dos postos, a adequação do terreno. E ao lado, né, do coletivo Trena, a gente pretende avançar e continuar nesse modelo de urbanização popular, na qual os sujeitos eles são os principais protagonistas do processo de regularização fundiária, em um arranjo que não diria prescinde do poder público, mas que ele não depende com tanta força de um Estado que frequentemente viola, né, o acesso aos direitos mínimos do cidadão e da cidadã periférico e periférica.